Kogani, já se passaram 19 dias do início da migração à extinção. Quantos jogadores morreram por não entrar nas barreiras e tiveram as suas técnicas amaldiçoadas removidas? Um total de 61, gostaria de ver a lista? Não, tá tudo bem. Será que tiveram medo de encarar um combate até a morte? Não, essas 61 pessoas não pensavam assim. Se tivessem utilizado da regra que o Higuruma Hiromi adicionou, todos ainda poderiam estar vivos. Os humanos desse país pensam que a realidade é algo constante e imutável, mesmo que momentos cruciais estejam acontecendo a todo instante em suas vidas. Não é como se todos tivessem a coragem de arriscarem suas vidas, mas quando outra pessoa põe sua vida em risco, não há o que fazer a não ser agir. Mesmo que não possua esperança na realidade de agora ou na do futuro, a morte está sempre à espreita. Dê um primeiro passo, então estará um passo mais próximo do que almeja. Eu abomino os humanos que morrem sem conhecer esse sentimento. Eu tô falando com você mesmo, Tengen. Esse é o começo do capítulo 222 de Jujutsu Kaisen. O capítulo que é muito mais conhecido por ser o imediatamente antes do começo da luta entre Gojo e Sukuna. O que talvez em uma polêmica reta final do mangá tenha sido visto por alguns, ou muitos também, tanto faz, como um grande erro de Jujutsu, foi para mim um de seus momentos mais impressionantes. A luta entre Kenjaku e Takaba. Há um estilo muito óbvio de se notar sobre como Akutami escreve seus personagens, porque muitas vezes ele adere ao minimalismo, pensando pouquíssimas informações sobre algo ou alguém. Eu imagino que essa seja uma abordagem difícil de fazer funcionar, pode ter dado errado em outros momentos de Jujutsu, mas com Kenjaku eu achei absurdamente bom. Podemos comentar sobre quando dá errado em outro vídeo tratando do final da obra, mas por enquanto, vamos falar apenas do Kenjaku e da luta dele contra o Takaba. Nesse início do vídeo, o discurso de Kenjaku está estabelecendo sua maneira de pensar sobre o mundo. Ele odeia a passividade, a ideia de ser meramente uma ferramenta cumprindo seu propósito pré-estabelecido no mundo. De certo modo, parece se assemelhar com o desdém que Sukuna tem de Yuji na reta final, pois tudo que leva o protagonista até aquele momento só é possível porque ele é criado por Kenjaku, moldado e experimentado como todos os outros objetos que passaram em sua vida. Aqui você já nota também o que em Kenjaku se comunica com Gojo. Um é objetificado pelo mundo Jujutsu, enquanto o outro objetifica. Kenjaku ser a mãe de Yuji é uma escolha muito sagaz de Akutami justamente porque estabelece que mesmo a capacidade do protagonista de mover a narrativa é dada por um terceiro. A vida para Kenjaku é como uma coceira em que o ser quer sempre ver o que jamais viu. Aquela imensa curiosidade que só pode ser saciada quando você se coloca como um agente da mudança, ao invés de uma mera engrenagem. Essa ideia também aparece justamente na grande luta de Kenjaku antes de Takaba. O feiticeiro especial que Kenjaku enfrenta até a morte é Yuki, uma pessoa com poder suficiente para destruir o planeta Terra, que também não nutria a melhor das visões sobre Tengen, e principalmente sobre como ele tratava os receptáculos, e sobre o sistema Jujutsu como um todo, e que também acreditava que ser humano estava diretamente aliado à sua capacidade de agir, de escolher. Por isso ela dá a Chozo a chance de renascer como humano, enquanto ela também morre como uma. Escolher morrer para salvar alguém que está tendo a chance de finalmente decidir o que fazer. Viver como um humano é escolher. Quando Kenjaku e Hanami estão conversando, ele pergunta se eles, maldições, poderiam ter sentimentos. Hanami responde que sim, afinal, nós somos os verdadeiros humanos aqui. Por que essa resposta incomoda tanto Kenjaku? Eu diria que é justamente pela percepção inocente que as maldições têm do que é ser humano. Ter sentimentos e viver como uma engrenagem nos planos de Kenjaku não te torna nada além de um mero objeto. Essa maneira de encarar a vida leva Kenjaku a criar seu plano que demora séculos para finalmente acontecer. Viver é saciar sua curiosidade, então nada mais natural do que notar que Jujutsu está sempre conduzindo Kenjaku a alguém que o satisfaça. E a única coisa que poderia sanar a curiosidade de um homem assim é o caos sem controle. Quando ele e Chozo lutam, Kenjaku inclusive brinca como seria a forma final do ser que nasceria de seu plano. Ele não tinha certeza, mas toda essa energia amaldiçoada, quando otimizada, poderia gerar simplesmente um rosto engraçado. E aí chegamos à questão. Qual prova temos de que Kenjaku ficaria satisfeito com o resultado da fusão? Qual prova temos que ele simplesmente não descartaria o que surgiu e se viraria para seu próximo plano? Kenjaku parece unicamente estar planejando o momento em que finalmente vai poder viver. Perceba que o hoje também era o que incomodava Geto. A luta contra maldições se repetindo dia após dia, com mais mortes de amigos, conhecidos e inocentes, sem qualquer perspectiva de mudança ou melhora. Jujutsu Kaisen opera entre esses paralelos passados de personagem a personagem, de geração em geração. Eu diria que Takaba e Kenjaku resolvem o que é deixado em aberto por Gojo e Geto.
Há também em Jujutsu uma questão envolvendo corpo e alma. Como Mahito e Kenjaku tinham visões diferentes com base em suas técnicas, sendo os poderosos aqueles que usavam do Jujutsu para pintar a tela em branco que é o planeta. A tal da conclusão poética que Kenjaku menciona quando conversa com Mahito é justamente que as técnicas ditavam a nossa forma de ver o mundo. Geto não está em ressonância com Kenjaku em Shibuya, e não poderia ser diferente, já que o feiticeiro número 2 estava novamente sendo usado como ferramenta. Então o que Takaba traz? O que ele resolve? A luta entre os dois se desenrola como uma série de momentos que parecem um sonho. Peixes em mesas de cirurgia e gatinhos que se tornam uma pessoa e começam uma briga na água, que logo se torna um momento de alegria. E tudo termina com um show de stand-up, onde Takaba alcança seu objetivo de fazer todos rirem, inclusive o Kenjaku. Esses momentos não te lembram nada? Esses não parecem momentos que também seriam de Geto? Momentos que materializam a interpretação de Kenjaku de que a habilidade de Takaba era uma ressonância entre almas? Momentos em que é distinguível se estamos olhando para um Geto que desejava a felicidade ou um Kenjaku que desejava descobrir o novo. Uma ressonância total entre esses dois corpos e essas duas almas. Takaba desafia Kenjaku a achar algo mais interessante do que seu plano de otimizar a energia amaldiçoada, e é justamente isso que ele encontra. Duas garotas na plateia que parecem uma manifestação da alma de Geto em Mimiko e Nanako. Uma situação como a que vimos entre ele e Gojo no começo do capítulo 77. Aqui, então, faz todo sentido que Kenjaku perca. Sua curiosidade foi satisfeita. Ele estava em ressonância com o corpo e a alma que roubou. E mais do que isso, a parte mais importante, estava em ressonância com o homem oposto a ele. Um homem que viveu sua vida sendo um mero objeto para os outros. Um comediante que tinha vários amigos e nenhum companheiro. Uma pessoa objetificada do passado de Geto. Não te lembra ninguém? Takaba não lutou para destruir nada. Ele fez o contrário, conciliou o que existia. Não tratou de exterminar passado ou presente. Ou seja, ele fez aquilo que Gojo falhou em fazer. Mas eu acho que é isso. Tchau.